Olá, como estão? Desejo a todos uma boa noite, sejam bem-vindos à nossa live Desalinho Sistêmico Espiritual e os Transtornos Mentais. Bem, eu sou Jorge Guedes, psicanalista, e apresento todas as quartas-feiras, às 20 horas, uma live sempre relacionada às nossas emoções, sentimentos, transtornos, porque, na verdade, todos nós, querendo ou não aceitar, a verdade é uma só. Todos nós somos transtornados. Concorda? Não? Bem, aí é a opinião de cada um, não é isso? Gente, hoje vamos falar sobre desalinho sistêmico espiritual e os transtornos mentais. Bem, desalinho, todo mundo sabe o que é. Sabemos perfeitamente bem que é aquilo que não está organizado. É aquilo que, infelizmente, está trazendo algum tipo de descompasso, desconforto, desordem, não importa em que ordem seja. Pode ser na ordem pessoal, profissional, emocional, familiar ou até mesmo a espiritual. Bem, sistêmico. O que é, na verdade, um desalinho sistêmico? É uma desorganização que está afetando todo um organismo. Bem, eu não estou falando unicamente de um organismo como o nosso corpo físico. Ele é um organismo que precisa de um outro organismo para que possamos ter o nosso intelecto, a nossa cognitividade em ação, os nossos pensamentos, as nossas ideias. Então, o que é esse desalinho sistêmico? Geralmente, são aqueles pensamentos que nos trazem desordens psicológicas, emocionais, medos, angústias, traumas. É difícil encontrar alguém que não tenha vivido por traumas, ou seja, que não tenha vivido traumas. Não importa se esse trauma foi na infância, se esse trauma foi na adolescência, se esse trauma foi na vida adulta. A realidade é que os traumas, eles fazem parte do nosso desalinho sistêmico. É por isso que, na maioria das vezes, muita gente não consegue interpretar, entender ou aceitar determinadas situações que vive, como, por exemplo, o medo. Vamos levar em conta que muitas pessoas vivem amedrontadas, inseguras, têm medo de saírem à noite, mesmo que seja com um grupo, mesmo que seja num ambiente conhecido, porque o medo está constantemente presente. Então, este medo, muitas vezes, quando recorremos aos profissionais da área da saúde mental, como psicólogos, psiquiatras, existem sim 1000 possibilidades de explicar, porém, nem sempre conseguimos controlar e muito menos eliminar. Porque para entender, precisamos saber a origem do que está nos trazendo esse desalinho, esse desconforto. E nem sempre nos é explicado. Vamos dizer, de uma maneira bem direta, que o nosso corpo físico, ele precisa de uma coluna vertebral. Vamos dizer que o nosso perispírito, que é o corpo do nosso espírito, é
justamente essa coluna vertebral do corpo físico. E é nessa coluna vertebral onde estão armazenadas a maior parte das nossas informações, que chamamos de inconsciente. É por isso que muitas vezes sentimos saudades de algo que não sabemos explicar, medo de algo que não fazemos ideia. Por que sentimos aquele medo? E assim são muitas outras situações, sensações físicas ou extrafísicas. Então, o nosso desalinho, ele começa no espírito, que transfere para o perispírito, que é o corpo do espírito, essas sensações que, infelizmente, vão se tornar, ou vão se projetar, melhor dizendo, no corpo físico. E ao se projetar, muitas vezes são interpretadas como transtornos. É lógico que não deixam de ser transtornos, porque nos trazem incômodos, desconfortos, nos impedem de progredir, de alcançar os nossos objetivos. Muitas vezes, até a timidez é um transtorno impeditivo, que por ela, infelizmente, provocado pela timidez, quantas vezes ou milhões de pessoas simplesmente deixam de avançar em direção aos seus objetivos? Perdas. Essas perdas são constantes devido a estes desalinhos. Eu estou falando de algo muito, muito básico. Estes desalinhos sistêmicos. Porque se formos aprofundar, sem dúvidas teríamos muito pano para a manga. Bem, eu tenho aqui diversas perguntas que os seguidores, as pessoas que acompanham as lives, gostariam de ter um esclarecimento mais profundo. Então, como a live, na verdade, o objetivo é esclarecer, vamos passar a dar as respostas, correto? Então, você, se tiver dúvidas, pode enviar a sua mensagem e pode ter certeza, você terá a sua resposta. Então, vamos começar por Joana. Joana de Portugal, que pergunta: qual influência a espiritualidade exerce em relação aos transtornos mentais? Joana, na verdade, a espiritualidade, ela se divide em várias faces, da mesma maneira que se divide nós, seres humanos. Então, tem aquele ser humano que é, digamos, uma pessoa ética, comprometida com o bem-estar dele e com o bem-estar dos outros. Tem aquele ser humano indiferente. Tanto faz como tanto fez, para ele a vida é apenas algo que não significa nada. Tem outros que vivem à espera de uma oportunidade para provocar desentendimentos, provocar algum tipo de conflito que possa trazer algum prejuízo para um ou mais pessoas. A espiritualidade, ela se divide da mesma maneira. Tem aqueles que são os nossos protetores, tem aqueles que nos amam e estão sempre nos orientando através de indução, influência ou telepatia, como desejarem, para que possamos ter uma vida saudável, para que não venhamos a cometer erros terríveis ou erros banais
e que mais tarde possam até nos trazer sérias consequências. Então, a espiritualidade, obstinada em fazer o mal, em roubar energia, em provocar discórdia, infelizmente, ela tem a capacidade de nos influenciar, de nos conduzir, ou melhor, induzir a cometer erros, a provocar situações que depois, quando esfriamos, analisamos e nos perguntamos: mas afinal, onde eu estava com a cabeça naquele momento em que eu poderia ter ficado de boca fechada? Isso quer dizer que, quando somos influenciados, chegamos a um nível de estresse, de ansiedade, de raiva, de ódio, ou de vários outros sentimentos, que perdemos o controle. E, infelizmente, a ação acontece. E uma vez essa ação tendo acontecido, a consequência é inevitável, ou seja, causa e efeitos. Nesse caso, Joana, nós chamamos de obsessão ou de indução. Então, o que é obsessão? São aqueles indivíduos espirituais, ou seja, em forma espiritual, na vida espiritual, que estão ali, apenas à espera de uma oportunidade, como dizem, uma brecha, para induzir você a cometer um erro. Mas você me pergunta aqui sobre os transtornos mentais, não é isso? Então, o que são justamente essas induções? São aqueles pensamentos fixos? São aqueles pensamentos que você não quer pensar? São aqueles pensamentos que você tem plena consciência que não são seus. Entretanto, você se esforça para poder eliminá-los, mas não consegue. E muitas vezes precisa recorrer a psicólogos ou a psiquiatras para poder, ou até mesmo a medicamentos, para poder se libertar desses pensamentos intrusivos. Ou seja, isso chama-se obsessão, que são muitas vezes considerados como transtornos mentais, porque tem um indivíduo ou mais espiritual ali, dizendo que você deve fazer, que você não deve fazer. Em outras palavras, colocando coisas na sua cabeça. Então, Joana, se caso você ainda tem mais dúvidas, estou aqui para responder, ok? Então, vamos para a segunda pergunta. Olívia, Pelotas, Rio Grande do Sul. Gente, falando em Rio Grande do Sul, como está o Rio Grande do Sul? Como é que as pessoas estão superando toda aquela catástrofe, toda aquela situação penosa, difícil? Eu peço a Deus que tudo esteja sendo resolvido de maneira satisfatória e que todos recuperem a estima, a força, a confiança e não percam de maneira alguma a fé, certo? Então, vamos com Olívia. Olívia pergunta: quais os possíveis tratamentos para os transtornos mentais de origem espiritual? Olívia, existem muitos, mas antes de saber qual é o tipo de trabalho, ou seja, tipo de tratamento, precisamos saber se realmente esse processo, esse transtorno mental, ele é de origem espiritual. Muitas vezes existem outros transtornos de origem genético, a influência do ambiente
onde o indivíduo também tem uma influência muito grande, porque gera tormentos, gera discórdias, gera pensamentos descontrolados, vamos dizer assim, porque nem sempre estamos num ambiente harmonizado. Então, vamos levar em conta que para saber se é vamos colocar aqui, um transtorno mental de origem espiritual, é necessário que exista um especialista que entenda realmente e com profundidade tanto dos mecanismos da ciência, como os nossos transtornos mentais, como a nossa psicologia, psiquiatria, psicanálise, e, ao mesmo tempo, tenha conhecimento e profundo, sem preconceitos, sobre espiritualidade, para poder realmente ver a origem desse possível transtorno. Porque nem sempre é transtorno. Muitas vezes é lamentável, mas tem muitas pessoas que se valem de meios para poder alcançar alguns objetivos, dominar alguma pessoa ou algumas pessoas, e muitas vezes até fingem transtornos. Bem, não é o que a Olivia está perguntando. Então, Olivia, para saber se um transtorno é de origem espiritual, é necessário que alguém que tenha esse conhecimento possa avaliar e, com seriedade, conhecimento, poder diagnosticar. Desculpem as falhas. Então, aqui estamos para dar essas informações, correto? Bem, agora vamos aqui. Como identificar se o transtorno mental apresentado pelo indivíduo, ou seja, pela pessoa, pode ser de cunho espiritual? João, São Paulo. Bem, João, como eu estava comentando agora com a Olivia, para que possamos realmente definir a origem de um transtorno, saber se ele é espiritual, se ele é genético, se ele é provocado por muitas vezes, como a ansiedade, o pânico, pode desenvolver ou apresentar sintomas que levam as pessoas a dizer ou fazer muitas vezes coisas que julgamos que, dentro do bom senso, da razão, jamais seria feito. Então, como expliquei para a Olivia, é necessário que exista, sim, essa conexão, essa conectividade entre o conhecimento espiritual e o conhecimento científico. Esses dois integrados podem ter certeza que vão se tornar poderosos mecanismos ou métodos para poder interpretar o que realmente muitas pessoas estão vivendo e, na maioria das vezes, por ignorância, as próprias pessoas que convivem com elas não sabem identificar, explicar, interpretar. E o que acontece? Lamentavelmente, o preconceito que existe no meio dos profissionais da área da saúde ainda agrava mais a situação. Primeiro, porque esse preconceito demonstra nitidamente que é medo. Eles não têm o conhecimento. E como não têm o conhecimento, então eles vão tentando cortar para deixar as pessoas, os indivíduos,
acometidos por determinados transtornos que podem ser, sim, facilmente diagnosticados no escuro. Então, vamos dizer que ignorância por não conhecer, vá lá. Mas ignorância por rejeitar um conhecimento, eu creio que isso é imperdoável. Primeiro, porque eu estou sendo nocivo. Eu estou sendo altamente prejudicial. Então, o preconceito, ele deve ser eliminado. E creio que se vamos tratar de uma composição tão complexa como nós, seres humanos, que sabemos que somos dotados de corpo, alma ou espírito, como preferirem, precisamos, sim, entender na íntegra, com profundidade, o que nós somos, o que nos afeta, o que nos desalinha, o que nos alinha. Então, para que exista realmente um comprometimento e uma interpretação para que possamos realmente definir a origem de um ou mais transtornos, se a origem é espiritual ou não, é necessário conhecimento no campo espiritual. Então, vamos passar para a próxima. Como devemos lidar com pessoas mentalmente transtornadas? Rio de Janeiro, Fernanda. Fernanda, lidar com pessoas transtornadas é uma situação que realmente requer, antes de mais nada, paciência. Alguns anos atrás, eu ouvia com muita frequência as pessoas dizerem: é preciso muito amor. Entretanto, essas pessoas que diziam que lidar com pessoas transtornadas precisavam ser dotadas de muito amor para poder tolerá-las, pode ter certeza que, ao mesmo tempo, eu vi essas pessoas contradizendo através de atitudes. Eu nunca esqueço que eu devia ter uns 10 anos e tinha um senhor que ele tinha vários transtornos. E ele tinha um hábito, um dos transtornos era a repetição. E naquela época não se ouvia, pelo menos onde eu estava, na época onde eu morava, no meio que eu circulava, não se ouvia, na verdade, falar sobre autismo. Então esse senhor tinha, em alguns momentos, algumas vezes, crises, e essas crises se tornavam constantes e repetitivas, porque ele movimentava muito a cabeça, ele repetia, ele falava e ninguém entendia, e ele gritava. Então, era um estresse geral. E o pior, que as próprias pessoas que definiam, que diziam que para tolerar alguém transtornado deveria ser uma pessoa que tivesse armada, vamos dizer assim, com muito amor, eram as primeiras a cair na porrada com o pobre infeliz. Eles não sabiam o que estava acontecendo, não procuravam saber, mas também na época, né? Lógico que eu não estou falando de 200 anos atrás, estou falando o quê? De 50 anos atrás. Então, aquela pessoa transtornada, ela entrava num estado de agravamento da situação e terminava, muitas vezes, até vivendo convulsões. Ia parar num hospital, como eu vi várias vezes. No hospital, era injeção, dormia horas e horas e horas,
Quando retornava, não sabia nada do que estava acontecendo, porque já tinha esse processo. Então, lidar com pessoas transtornadas, antes de mais nada, é necessário saber qual é o tipo de transtorno que essa pessoa está vivendo, que é acometida. Se é uma atrofia cerebral, se é um processo neural, porque muitas vezes os nossos circuitos neurais, eles param, eles reduzem a transferência de informações para outras unidades. E isso provoca, sim, muitas vezes, sintomas semelhantes a transtornos. Então, este é um processo biológico. Existe também o processo genético. Existe o processo ambiental, onde existem vários indivíduos que estão ali atormentando você e levam você à loucura. E também existe o transtorno, ou seja, o processo espiritual, onde existem vários indivíduos, espíritos, que muitas vezes até somente para levarem você a um estado de tensão tão alta para que você descarregue energia e eles possam sugar a sua energia. Então, em primeiro lugar, para saber como lidar com pessoas transtornadas, antes de mais nada, é necessário muita paciência. Segundo, se existir realmente aquele lado humano, aquele lado que podemos dizer amor, melhor ainda. Porque a paciência vai se tornar algo fantástico, vai ser abençoado. Mas conhecer a causa e conhecer os sintomas, o do que está provocando esses sintomas, também ajuda e muito. Então, é um conjunto. Saber qual é o transtorno, quais são os transtornos, saber lidar com a pessoa, paciência e ser humano. Ser profundamente humano. Ok? Bem, vamos então agora. Como funciona a mecânica do desalinho sistêmico em relação ao campo físico e espiritual? Carlos, Manaus. Eu sempre tive um desejo, até hoje tenho, né? Sempre tive, até hoje tenho, e com certeza eu vou realizá-lo, que é conhecer Manaus. Tenho muitos amigos e amigas que já fizeram essa viagem pelo Rio Negro, Solimões, e sempre quando voltam, voltam fascinados. E não nego, me deixam cheio de inveja. Porque eu fico pensando, nossa, quero tanto conhecer Manaus. Conheço vários estados do Brasil, mas o Amazonas ainda não consegui. Mas é só uma questão de tempo. É tudo uma questão de oportunidade, não é isso? Gente, só um pouquinho de água. Bem, como funciona a mecânica do desalinho sistêmico em relação ao campo físico e espiritual? Vou tentar ser o mais objetivo possível. A nossa composição simples, ela é espírito. O que é o espírito? É aquela caixa onde estão concentradas todas as informações, todas as nossas experiências que fomos juntando no decorrer dos milênios ou milhões de anos, de vidas, de experiências. Eu já ouvi muita gente dizer, e
quando eu ouvia, ficava um pouco perplexo, de dizerem, eu já vivi 80 vidas, eu já vivi 80, já reencarnei 80 vezes. E alguém iluminado já disse que eu não preciso mais reencarnar. Bem, não vou contradizer de maneira alguma. Mas vamos ser sensatos. Uma criança entra na escola, no primeiro ano, e vai até a 8ª série. Foram 8 anos. Vamos dizer que nesses 8 anos ela aprendeu o básico. Daí para cima, será que não tem mais nada? Eu creio que tem. Então a mesma coisa é em relação às nossas reencarnações. Cada reencarnação são múltiplas experiências que precisamos viver para poder nos desapegar de situações que ainda nos atormentam, que ainda se apresentam como transtornos, vamos dizer, hábitos, vícios, que vamos alimentando milênios ou milhões de anos, porque aqui, na Terra, umbral Terra, ninguém é jovem. Todos nós somos espíritos velhos. Porém, um detalhe, somos imaturos, somos infantis, somos aqueles espíritos rebeldes que vivemos no apego. Quando falo apego, não estou falando no apego material. Estou falando no apego do ego. Porque eu sou, porque eu posso, tudo isso é infantilidade. Então, vamos levar em conta que toda essa imaturidade, toda a nossa maturidade, todo o nosso respeito, ética, toda essa força da nossa segurança, da nossa estima, ela reside no espírito. E o nosso espírito, ele já passou por uma infinidade de situações. Em situações prazerosas, em situações extremamente desagradáveis, que é onde, muitas vezes, por não sabermos interpretar o que vivemos de mal, se torna ou apresentamos sintomas de transtornos, de revolta. Por que tem tanta gente que vive odiando tudo e todos? No entanto, ninguém nesta vida fez ou faz mal para ela ou para ele. Entretanto, a pessoa continua fazendo de tudo para se afastar de todos. Bem, é lógico que isso existe sim uma explicação. Provavelmente, essas pessoas que este indivíduo apresenta esse sentimento de ódio, de frustração, de revolta e só quer distância, tenham sido indivíduos que em alguma vida passada ou em algumas tenham contribuído para algum tipo de dor, de sofrimento. E hoje ele sente, porque nós somos dotados de um sistema chamado sensorial. Então, o nosso sistema sensorial físico, o nosso sistema extrasensorial espiritual. Então, somos capazes de sentir, pressentir. Então, o que acontece? Muitas vezes, estas pessoas, elas estão com tantas informações no espírito que, infelizmente, elas não são eliminadas 1, 2, 100
ou até mesmo em 1000 vidas. Porque depende do grau, da intensidade, da pancada, do tormento a que foi submetido. Então, como é que, deixa eu até ver aqui, como é que funciona essa mecânica? O espírito, ele tem um corpo chamado perispírito. Esse perispírito, que é o intermediário, que é o corpo do espírito, para ele passar para o nosso corpo físico, ou seja, quando nós reencarnamos o perispírito, ele passa gradualmente muitas informações. É por isso que muitas vezes nós somos agraciados com intuições, somos agraciados com certos conhecimentos que muitas vezes ficamos até sem saber explicar como acontece. Eu vejo, eu ouço constantemente pessoas mencionarem: nossa, eu não consigo entender como, de repente, eu consegui solucionar um problema, dar uma resposta, sendo que eu não tenho o menor conhecimento sobre essa área. Bem, pode não ter aqui, nesta vida. Mas, sem dúvidas, que já teve esse conhecimento, já adquiriu esse conhecimento. E o nosso conhecimento, a nossa capacidade intelectual, ela só é progressiva, ela não regride. Mesmo quando estamos vivendo transtornos, a nossa capacidade intelectual, ela sempre está progredindo. São fases. Então, como é que funciona essa mecânica? Se existem muitas informações negativas no nosso espírito, ele vai passar parcialmente para o corpo dele, que é o perispírito. Quando reencarnamos, o perispírito vai passar gradualmente para, ou seja, exteriorizar, para podermos soltar, nos libertar para o corpo físico. É por isso que vivemos as crises. É por isso que sentimos as sensações. É por isso que muitas vezes podemos definir o que sentimos, como muitos dizem: eu sinto uma dor aqui dentro, um vazio, como se tivesse um buraco. Na verdade, não é no corpo físico. Ele está projetando no corpo. Mas se fôssemos fazer um tratamento para eliminar essa angústia, esse tormento, teria que ser no perispírito, no espírito, porque são eles que estão emanando e o corpo físico é um catalisador. Então, é através do corpo físico que conseguimos libertar, ou seja, nos libertar de todos os tormentos que foram vividos em épocas passadas. Ou seja, ou submetemos alguém, ou alguém nos submeteu. Deixa eu ver a hora. Ainda há tempo. Gente, eu quero falar também para vocês que, em breve, eu estarei apresentando o meu livro Regeneração das Células Tronco. Este livro, ele é um livro físico e estará em breve nas livrarias e também estará nas melhores plataformas para que você possa adquirir. Este é um livro onde é o primeiro volume, na verdade serão 5 ou 6 livros, e este é o primeiro, onde ele explica o que são as células-tronco, como é possível regenerar as células-tronco e, principalmente, as lesões ou doenças
que podem ser tratadas através da regeneração das células-tronco. Okay? Então, ainda temos tempo para mais uma resposta. Vamos ver aqui. Até que ponto os fatores externos, a exemplo do ambiente em que o indivíduo... Eu tenho o hábito de falar acometido, por isso quando vejo indivíduo eu já vou logo falando acometido, certo, gente? Que o acometido vive, até que ponto os fatores externos, a exemplo do ambiente em que o indivíduo vive, interfere na evolução dos transtornos. Bem, como eu estava comentando anteriormente, vamos levar em conta que tem uma família e nessa família tem alguém que infelizmente é bipolar ou que seja cometido pelo autismo. Nós vamos falar do bipolar. Bipolar, muita gente tem o hábito de acreditar que é apenas uma simples mudança de humor. Vamos dizer que de manhã a pessoa levanta com humor, meio-dia está com outro, de tarde com outro e de noite está com outro. Ou seja, níveis, mudanças de níveis do humor. Ser bipolar, ser acometido pelo bipolar, é mais grave do que se possa imaginar. Primeiro, porque o acometido ele não tem controle. Ele não sabe, muitas vezes, que ele está mudando constantemente de humor e que está ofendendo, que é perigoso, que ele pode entrar num estado de fúria e, nesse estado de fúria, simplesmente agredir e com violência quem está em torno dele. Então, vamos levar em conta que o ambiente, para um indivíduo que é bipolar, ele é de extrema importância o equilíbrio. Então, se é uma família com 5 pessoas e um é bipolar, e essas outras 4 pessoas que fazem parte, que são membros dessa família, acreditam que o acometido pelo síndrome, pelo transtorno bipolar, apenas muda de humor porque quer, como muitos dizem, é só mania. Claro, existe a mania, sim, no bipolar. Existe a fase da mania, existe a depressão, existem vários níveis no bipolar. Então, o ambiente, se ele for um ambiente de descaso, de violência, um ambiente narcisista, um ambiente onde tem aquela necessidade de agravar a situação, provocando, pode ter certeza que o acometido ele vai ter, sim, sérios problemas. Porque eu estou citando o bipolar porque é muito comum, no meu caso, receber pessoas acometidas pelo transtorno bipolar e que são manipulados, que são agravados, esses sintomas que eles apresentam por familiares que muitas vezes fazem de uma maneira patética, sem escrúpulos, sabem que aquele indivíduo ele está sofrendo, mas sentem o prazer. Então, vamos dizer que aí, nesse caso, existe aquela necessidade do que uma outra patologia, vamos colocar, de instigar a fúria, de instigar para que esse processo se torne um processo de sadismo, ou seja, o sadismo está presente. É necessário sentir o prazer da dor
que aquele indivíduo muitas vezes não consegue controlar. Então, independente de qual seja o transtorno, o ambiente, seja familiar, social, profissional, tem grande influência. E são necessários, sim, adotar alguns tipos de medidas para que indivíduos sádicos não se aproveitem dessa situação de fragilidade dos acometidos. Porque é muito comum, muitas vezes até podemos dizer, é bullying. Gente, bullying é crime. E principalmente quando se trata de atormentar quem não sabe o que está vivendo, o transtorno que está vivendo. Até o próprio sádico, ele corre risco de estar provocando. Porque uma pessoa, quando perde a razão, quando entra em descontrole total, pode ter certeza, ela não tem culpa das consequências. Então, respeito no ambiente é muito importante. Conhecimento do que está acontecendo, conhecer e controlar esse ambiente é muito importante. E, acima de tudo, sermos seres humanos éticos. A ética, bem, todo ser humano de bem, ele tem um objetivo na vida, que é sair da Terra, no mínimo, 1 milhão de vezes melhor do que quando chegou. Respeitar é o primeiro passo. Porque se você não respeita, pode ter certeza, você não veio apenas para aprender, você veio para aprender através da dor. E só tem 2 caminhos para aprender. Ou é da dor, ou é pelo amor. Então vamos fazer uma escolha simples, tá certo? Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu agradeço a presença, a companhia de vocês e quero convidá-los para a próxima quarta-feira, no mesmo horário, aqui no Instagram, no Facebook, porque eu faço simultaneamente as lives nos 2 canais e a presença de vocês é muito importante. Se tiver perguntas, pode enviar. Se tiver dúvidas, bem, estamos aqui justamente para esclarecer e através dessas perguntas chegaremos lá. Gente, muito obrigado e até quarta-feira e um beijo no coração de todos vocês.